Muito boa noite. Estén bien. Eu espero que vocês Gracias estejam por bem. Muito seguir el módulo obrigado 5. para seguir o Vamos a módulo seguir 5. con Vamos los planes de seguir unidad com os 2. planos da unidade 2. Pero antes de Mas iniciar, antes de también começar, também queria seguir conociendo começar a seguir conhecendo ustedes. Entonces, en el vocês. chat, si Então, no pueden chat, se indicar vocês su nombre, puderem de indicar, dónde te colocar o seu conectas, nome, de onde você y está también conectada, plato e típico também um prato típico pues, de onde você mora, de onde você vive, para a gente seguir se más de conhecendo um pouco ustedes. mais de vocês. Ahí en el chat Então, pueden aí no chat colocar vocês podem esa colocar información. essa informação. Ya, gracias, Gustavo. Don Salvador. Perfeito, obrigado. Eu gostava de El Salvador. Pepescas. ¿Qué son M- pepescas? Mandioca frita com pepescas. O que que são No sé. pepescas? Es que... Ah, peixinhos. Son pescaditas pequeñas. Ah, ya. São peixes pequenos. Ahí en este Ecuador, pues, E prainha do Equador, Uy. prato típico é Y en Bolivia se llama cuy conejos. Pero batata cosa, com cuy, sámela, samela, ¿no? camarão no barco com açaí. Paque, Yasmin pescado. ¿Qué do tipo de pescado? Jurembaque. Yasmín? Que tipo de peixe, Yasmin? Son todos los que tienen. São, Buenas noches, boa noite, primeramente, primeiramente. São os que pescado de são couro. os peixes de couro. Não Pintado, importa se é surubim, se é el pintado, bagre, se é o bagre, pescado de cuero. mas são peixes de couro. Gracias. Zeneida desde Paraguay. Zeneida do Paraguai. Peru. Beiju. Puedes Buenas escribir. noches, profe. Boa Beiju noite. sería la Beiju seria a pronúncia pronunciación en guaraní. em Guarani. Sería un plato típico É um prato elaborado típico de elaborado amidos de mandioca, amido de mandioca. Beijo. Angélica Pozole. Angélica Pozole. colocou pozole. Daniel. Daniel Tapioca, sim, é muito famosa. Victor Caracas. Arepa, sí. Victor Arepa, Caracas, pollo. arepa fui a venezuelana. Eu comi com frango quando eu fui Bolívar. para a cidade de Hice Bolívar. una visita a la Foi Universidad feita uma Indígena de visita Venezuela. para a Universidade Indígena da 10 Venezuela há años, 10 no sé si anos. Não sigue sei se segue operando ahí. operando aí Bolívar, creo que es. em Bolívar, eu acho. Não sei se ainda está Funcionando. funcionando. Não sei se você conhece. Tauca, creo. Talca, eu acho que é o nome. Ujú. Uhum. Sí, sigue funcionando. Sim, segue funcionando. Ah, que bom. Dermer Belice. Delmer do Bolhos. Belize, bolhos? O ¿Qué o que é isso, Voy a explicar. Delmer? Bueno, los pollos son Bem, como los os bolhos tamales, são como os tamales, mas es mucho más com durito. Es una masa de forma muito mais durinha, uma massa tomate, com tomate, com a cebolla y pasta de tomate, cebola, e vira quase um tamal, mas é um bolho, mucho más duro. muito mais duro. Es salado, ¿no? Sí, es salado. Sim, é gelada. En Bolivia hay las Aqui em humintas. Bolívia tem as humintas, aqui em Cochabamba, mas são doces, então eu prefiro os salgados. Ah, Gracias. são Emilio salgados. de Panamá. Obrigado, Guacho de do rabito de Panamá. puerco. Rabinho de porco, do povo indígena Nhope. Guacho de rabito de puerco. ¿Cómo se sirve eso? Guacho de rabo de porco, como é feito isso? Bueno, buenas tardes. Bem, antes que boa nada. tarde. Boa tarde. El guacho de rabito de puerco O es guacho de una guarda de porco é uma combinación combinação de rabo de porco con arroz com arroz frijoles e de feijões con, vermelhos,
frijoles le dicen chiricano. Os feijões, o nome é Eso que se hace- chiricano. esto es a Às nivel vezes a gente faz isso e isso é a casi nível todo nacional, então es quase nacional. todos os panamenhos vão En conhecer. cuanto al Com bollo, relação ao me bolho, refiero al bollo de o maíz. bolho de, Es en las poblaciones de indígenas, en milho las é feito poblaciones nas indígenas, populações en mi indígenas. población, Na minha lo que população se hace é es lo feito, más é o típico mais que en típico. cualquier casa se va a Em encontrar qualquer casi casa que você todos vai los días. encontrar e quase todos os dias você vai Porque la encontrar, mayoría porque na producen maíz maioria produzem y con milho. frijol rojo también. E também Y bueno, eso se acompaña eles con alguna produzem. otra Isso é presa, acompanhado com alguna pescado alguma asado, outra carne presa, asada, às qué sé vezes yo, peixe y se encuentra. assado, carne assada, o que se encontre. Buenas tardes. Boa tarde. Gracias. Obrigado. Sara de Venezuela. Sara da Tequeños, Venezuela. Tequenho, sim, eu Maestro, conheço. Panamá. Lidietes, do Panamá. Dulemasi. Dulemasi. O que que é Dulemasi? Eu tô falando bem? Puedes poner en el chat también. Pode colocar no chat se você não puder falar. Thaís de Brasília. Thaís da Brasília. Amona. Pamona? Pamonha. Pamonha Pamonha. es un plato hecho con maíz verde É, rallado, cocido en la é um cáscara prato feito com milho verde y fue ralado e cozido na casca do milho. Gracias. Muito obrigada. Cristian Tolelote. A ver si que es algo que también sirve en Christian atol. Atol de Alote. Es bebida, ¿no? Cristian. Christian? Sim, sim, é uma bebida. Gracias. Muito obrigado. Bueno, qué bien que he cenado antes. de Que bem que eu jantei antes da aula, todos, mas tudo parece maravilhoso. Entonces vamos a seguir Então vamos seguir iniciando con começando la tarea. com a tarefa. Entonces espero Então eu espero que que no ha sido tan difícil encontrar não tenha sido tão difícil encontrar alguém para entrevistar. tener grupos pequeños. Em vez de ter grupos compartir pequenos, aquí. vamos compartilhar aqui no grupo maior. Entonces, mientras están Então, enquanto você está escuchando ouvindo respuestas, as respostas, opiniones, as reflexões ¿no? dos outros Entonces, grupos, piensa, talvez pensem ¿qué creen por hacer que vocês este acreditam que eu dei esse exercício para vocês. Não precisam responder agora, mas vão pensando um pouco, diga un poco algo digam última um clase? pouco algo da última aula, mas actividades, atividades, además del resumen, es poder além de compartir resumo, é poder compartilhar o aprendido, que vocês reflexiones aprenderam, as suas con reflexões esta tarea. com essa tarefa. Entonces, Então, eu queria una persona uma voluntaria pessoa para voluntária para responder preguntas algumas perguntas sobre tarea. essa tarefa. Claro, la idea E, claro, a tener ideia era ter uma conversación conversa bastante bem informal, informada, não pero tanto quizás entrevista, mas talvez para ter espacio para um las espaço personas para que as pessoas possam experiencias compartilhar sobre suas experiências la sobre búsqueda de financiamiento a para busca de sus financiamento para actividades, suas para sus comunidades, para proyectos. seus Entonces, no projetos. sé si alguien Então, não sei se quiere alguém iniciar quer iniciar compartir e compartilhar sobre esta sobre entrevista, essas entrevistas e possam responder essas perguntas sobre o que você se surpreendeu mais, qual... Podemos falar depois. Samela, por favor, sim.
Muchas gracias por Muito compartir. obrigado por compartilhar. Yasmin? Rasmin? Muchas gracias. Muito Yo les obrigado. Eu vou falar entrevisté acerca da entrevista que eu tive com o senhor. Deixa eu ver aqui. llama, É o nome dele. señor Ángel Edín Cartagena. Ele é técnico em de Cartagena. Ele é Tacana, técnico de Evento Tacana Paz, la e provincia Vento de Mopassa da província Ivelho Turrale, da Departamento de La Paz. A entrevista foi no dia de ontem. Cuanto a la primera Com relação à pregunta, primeira pergunta, ¿podría contarnos sobre você poderia contar sobre o seu trabalho na revitalização das línguas? Que projetos você liderou ou quais você participou? Bueno, me encantó la Bem, forma eu de amei a forma como ele se emocionou ao falar, porque ele é o único, ele diz que eu conheço que ha obtenido a través teve, através de projetos menores, obteve financiamento para os ninhos bilíngues. Primeiramente começou com o ninho bilíngue familiar, da família Marupa. Então, o ninho familiar se chama Os Marupas, né? él empezó con eso. Ele começou com isso, ele começou com o plano. Aqui tem o PIE, Plan, plano el plan para e o pueblos plano para povos indígenas. y luego Em seguida, com a Unicef. Então, foram vários projetinhos que eles realizaram, inclusive para realizar a atualização do seu alfabeto. hicieron Fizeram oficinas em 2019, também fizeram encontros com sábios, hicieron también fizeram também livros, hecho libros fizeram livros a nível básico básico para poder ensinar as pessoas mais velhas, financiaram esse dinheiro na publicação. Com relação à segunda pergunta, se existem fundos específicos para a revitalização das línguas no seu país, ele disse claramente que não tinha nenhum fundo, que nunca encontrou Bolivia, na Bolívia. Porque, inclusive, para o governo municipal, que ele pertence a Samora Bonaventura, era um teto orçamentário de 5.000 bolivianos, onde eles tinham que lutar para colocar no seu plano orçamentário do município. E somente conseguiram 5.000 bolivianos. Não conseguiu mais. Isso é menos que $1.000. Isso é o que eles usam para comprar materiais de escritório. Mas ele diz que é muita burocracia, muita papelada. Tem que fazer, inclusive, contestações, 3 ou 4 contestações para que possam dar recibo. Essa parte de prestação de contas é mais tediosa, né? Às vezes eles dizem, não, nunca é muito, 5.000 bolivianos ou 2.000 bolivianos. É tanta briga, as pessoas cansam e não querem nem pedir, não querem fazer, porque é pouco dinheiro. Com relação aos principais obstáculos, como eu já mencionei, de financiamento, é o que eu mencionei, com relação à papelada, burocracia, para muito pouco dinheiro. Com relação à quarta pergunta, como as comunidades podem fortalecer suas capacidades para gerir fundos? O que ele dizia era que não ficar aí, o IPLC dá o ILC, uma quantidade de 10.000 bolivianos, mas isso não é suficiente. Então, só dá para os materiais de escritório e não assim para poder avançar, capacitar, fortalecer e tudo que é preciso, né? A partir dessas experiências e lições aprendidas que eles tiveram, foi que falta também de planejamento, mas às vezes outras pessoas dizem que você aprende. Aí, o que ele gostou mais é saber planejar. Aprender a planejar, um bom planejamento, com ideias claras para um projeto, isso beneficia. E o único que fica é bater portas, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Que também aqui o FILAC, eles dotaram justamente esse ministro, eles conseguiram ter computadores, inclusive uma moto, 0 quilômetros que eles forneceram para ir para as comunidades. Esse projeto foi realizado também através da LC, o FILAC. Então, isso para eles foi uma grande conquista, porque para eles o transporte é importante para poder ir para as comunidades e fazer o trabalho que eles estão realizando, né? Isso foi com relação à entrevista com o senhor Ángel Edinca de Cartagena.
Bueno, así mismo lo tengo Bem, esse que eu tenho escrito, também eu tenho en audio. em Tal vez áudio. eso lo puedo Talvez isso eu possa enviar, se vocês quiserem. Muchas gracias. Sí, usted creo que el resumen está Muito obrigado. Acho que o seu resumo está suficiente. Obrigado por isso, Yasmin. Qué bueno que E que bom que esta opción poder hablar, aunque estaba ele hablando possa falar, cosas, ainda que tenha falado com coisas talvez de desafios, mas também sentido que alguien talvez tenha sentido que estaba escuchando y que alguém quería estava saber. escutando, querendo saber os obstáculos que ele tem. Então, obrigado por compartilhar. ¿Tienes más, por favor? Alguém mais, por favor? Umas duas pessoas mais. Alguém quer compartilhar? Buenas noches. Boa noite. Eu só quero fazer uma pergunta. Yo estuve conversando Eu con estive conversando com um professor que trabalhou num projeto sobre que foi financiado pela União Europeia. hoy en la tarde y Hoje pela porque es tarde, difícil hoje pela poder tarde. conseguir Porque é difícil poder conseguir actores que han atores que trabalharam na en revitalização da língua. Sin embargo, yo No entanto, de eu, una u otra manera, de uma ou outra forma, creo que eu el tive profesor conhecimento que o professor había trabajado havia trabalhado nisso. que Ele me podía disse que mañana. eu poderia falar com ele mais amanhã. Então eu queria, não sei se Yo lo puedo presentar eu después. posso apresentar depois? Sí, sí. está Sim, bien. sim. Tudo bem, sem problema. Ok, perfecto, gracias. Ok, perfeito, obrigado. ¿Tienes más? Puede compartir. Quem mais pode compartilhar Sesión. sobre essa conversa? Angélica, sí. Angélica, sim. Pode em frente, por favor. Sim, também nós, bem, particularmente nesses momentos estamos em comissões, então estamos distantes da cidade e nas comunidades de Oaxaca, então não podemos buscar uma pessoa que nos pudesse responder. Estamos tentando fazer entrevista nesses dias, se for possível, seguir compartilhando as respostas, mas em termos gerais, um pouco da experiência que eu estive gerindo esses projetos e algo que me surpreendeu muito é que a gente deve ter uma linguagem para vender o projeto, né? Quão importante é o projeto, além de se colocar um monte de filtros, como a documentação. E se você precisa dessa assessoria, além do mais de que todos os formatos que é feito na maioria vem em inglês, né? E temos que estar apoiando, assessorando essas pessoas, o tipo de mudança que vem, porque como eles gerenciam os países que estão proporcionando isso, né? E também como se adequam os tempos dos projetos. No melhor dos casos, vai ser dado um projeto de... Esse projeto seja implementado nesse ano, né? Então, nesse ano eu tenho que trabalhar. E também é como um monte de documentação, porque inclusive quais documentos a gente deve gerir em outros lugares fora das nossas comunidades. Então é um desafio também que nos impede como trabalho conjunto, né? E também essa formação que se deve ter em orçamento, recursos materiais, recursos humanos, para poder ir montando o projeto como tal e ter claramente os produtos, porque no final, se te pedem produtos, o que que você vai entregar? Y eso a grandes rasgos, pero sí, estaremos compartiendo. Mas sim, vamos estar compartilhando nossas respostas também. Muchas gracias. Perdón, se Muito desconectó un obrigado. ratito, pero O Daniel precisou desconectar um escuché pouquinho, mas bastante de esto. eu escutei grande parte da sua intervenção. Una persona más y después Alguém podemos mais seguir e a con el gente resto pode de- seguir com o pero resto. respondiendo a Angélica, sí. A Angélica queremos respondeu, tocar sim, vamos algunos de esos temas en esta tocar alguns clase, sistemas nessa aula sobre a variedad grande variedade de formatos, formatos solicitudes de que piden solicitações que os financiadores pedem. Sí, E sim, tiene todo el gama que tem tanto toda a con razão de documentación hasta com toda a que documentação, poco documentación, pouca porque documentação, dependiendo del mas tamaño dependendo do tamanho fondos, do de dónde recurso, de viene, onde vem. hay tantas variables. Então tem tantas Então, variáveis. se uma pessoa mais Então uma puder pessoa mais pode compartilhar, compartilhar e em seguida a gente pode seguir. sí, entiendo que fue Sim, eu entendo que foi de um dia para o outro, então, esta semana sí que- sim, essa semana vocês podem terminar sem problema nenhum. Eu compreendo.
Una persona más, entonces, sí. Uma pessoa mais, a gente pode seguir? Delmer, sí, adelante. Delmer, sim, em frente. Buenas tardes. Boa disculpen, tarde, esto- desculpem, eu não posso ligar a câmera, mas eu gostaria de compartilhar um pouco de mi interacción. da minha interação. Hablé con una, Falei muchacha com uma que es menina algo sorprendente al principio, que eu fiquei surpreendido nisso. que está como de 30, Uma entre los pessoa que 30 y tem 40 entre os años 30 e 40 está anos involucrada e está envolvida em projetos de revitalização, pero el contexto diferente mas o contexto diferente do que me surpreendeu, as suas respostas é que não sabe muito sobre a língua, está aprendendo ela mesma sobre a língua, mas também ela notou que no contexto da sua aldeia se perdeu a linguagem. Então, eles fazem processos de ensino a ela própria e, ao mesmo tempo, gerir projetos para ver como se promove a linguagem na aldeia para que não se perca. Então, nesse caso, é algo surpreendente no sentido de que não sabe bem a língua, usualmente os projetos de revitalização são por pessoas que podem falar de uma forma mais fluente, né? Nesse caso, outra coisa que me surpreendeu muito foi que, bem, no contexto de Belize em geral, comentaram não existe políticas específicas sobre a língua, então esse é um dos desafios que o país tem. E também, como não tem uma política, também os órgãos do Ministério, que é onde viria um pouco esses fundos, não estão muito focados sobre a linguagem, estão mais focados sobre aspectos culturais, então deve-se competir com... Você tem um projeto, por exemplo, que está propondo ao Ministério da Cultura, o ANIT, o Instituto da Cultura e História, tem que competir com outros projetos de música cultural, de dança ou de qualquer outro aspecto cultural. Então, às vezes a linguagem, como não é muito de performance, não é muito visto como prioridade, né? Então aí tem uma das coisas que já ela me comentou. Outra coisa que me parece muito interessante é que tiveram que formar basicamente como uma ONG para ver como ter acesso a recursos, porque ela não conseguia a partir daí. Então, parte do que eles estiveram fazendo no início é só ir de pessoa em pessoa na comunidade para ver se recebem apoio. E foi assim que conseguiram recursos para começar. Mas para ter continuidade, e o principal desafio que tem é dinheiro, né? A captação de recursos que não existe. E também como criar oportunidades a partir dos projetos de língua para fazer algum tipo de negócio para gerar recursos para a organização que elas têm. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas que estão participando nesses projetos são pessoas que são profissionais. Então, são pessoas já com vários trabalhos, e os trabalhos são feitos em processo de voluntariado. São processos que estão fazendo voluntariado depois da tarde ou também no final de semana, de noite, para fazer algo sobre o idioma. Mas não tem ninguém full-time que está fazendo algo como esse, está trabalhando. Então é interessante, né? Que são pessoas de meia idade, profissionais, que estão trabalhando em como revitalizar as línguas, porque estão vendo que essa geração não tem e que a geração que vem depois deles não terá. E com isso se conectam com os anciãos da comunidade para ver como promover a linguagem. Então é isso que eu queria falar do experiência de Belize. Yucateca de Belize. Sí, sí, gracias, Sim, Delmer. sim, obrigado, Sí, Delmer. escuchando un poco de la competencia. Sim, ouvindo um pouco da competência, tem fundos, Quizás hay muchos proyectos tem muitos projetos competindo para o mesmo bolsa, para a mesma bolsa, para o mesmo edital, mas também existem estratégias secciones, tem interseções. A internet do professor está falhando bastante. lengua, cultura, Língua, cultura, isso também é línguas e direitos humanos, língua e saúde, língua e meio ambiente. Então, a forma de tratar de fazer diferentes coisas. Muchas gracias. Muito obrigado. Eu sim entendo que talvez poder não puderam completar, então sim, nessa semana vocês podem completar com entrevistas sem problema nenhum. Entonces, respondiendo, no sé si alguien tiene
una Então, respuesta a esta pregunta porque creen que hacen este não sei se alguém tem ejercicio. resposta a essa pergunta. Pensé Por que que era vocês acham que eu fiz importante esse exercício? tentar actividad así. Entonces, Por que damos vocês una acham que eu acho importante? respuesta, una idea. Porque Alguma esta resposta, alguma ideia? Desculpa, tão boa que estava minha conexão nessa noite, mas eu vou voltar Pregunta. à pergunta. Si alguien Se alguém quiere responder quiser la responder essa pergunta sobre por por que vocês acreditam que eu dei esse exercício. qué asigné esa tarea. Bueno, Bem, para seguir, básicamente era basicamente era simplemente para conocer simplesmente para conhecer perspectiva a de otra perspectiva de outra quizás pessoa, fuera talvez de fosse fora nuestro, do nosso, digamos, red digamos, rede, día a día, dia a dia, salir un poco de la burbuja, sair um que pouco da bolha, pienso que ustedes ya tienen que mucho eu acho contacto que você con já tem muito contato diversas com personas diversas de diferentes pessoas, grupos, diferentes pero grupos, mas algo intencional de algo escuchar. intencional de escutar. Escuchamos un poco de Então ouvimos um pouco de Jasmine, que Rasmin, mencionó que alguien estaba muy emocionada por que falou que alguém contar estava muito emocionado por esas poder contar essas dificultades, dificuldades, difícil, pero ainda que seja algo difícil, poder porque expresarse. ele pode se expressar e escutar um pouco sobre esses desafios. Vamos a seguir un poco Então vamos seguir um pouco con com o módulo, esta segunda unidad. essa segunda unidade, Vamos a compartir un poco sobre que vamos algunos compartilhar um pouco sobre procesos alguns para buscar processos financiamiento para conseguir financiamento dos diferentes modelos, modelos. Vamos falar um pouco dos formulários, cartas de intención, un poco carta de las intenção, um acciones pouco as para ações llegar para chegar a diferentes pontos. entonces hay otra dinámica que Então tem outra usamos, dinâmica que ese número de usamos, palabras. essas não vêm de palavras, então sim, vocês podem. Eu vou colocar no chat o link. Estamos aqui Estamos aqui nesse número de palavras. nessa nuvem de palavras que vocês puderem participar, No chat. colocar no chat.
Perdón, compartir. Desculpa compartilhar o link. Equivocado. Este es. Esse aqui no chat. Então, a pergunta é se você participou alguma vez na solicitação de financiamento a partir do seu trabalho, ou qualquer projeto que você poderia ter feito parte, mas financiamento de projetos linguísticos. Estamos vendo algumas respostas. Está ganando ahora es no y todavía Parece que o que está ganhando agora é não. sí. Uma pessoa disse que sim. Más para poder 1 minuto mais para poder pouco mais. saber um pouco mais. Bueno, entonces en este caso Bem, então nesse caso, acredito que tá. entonces tomado que Então, como algo que eu falei na primeira sessão, este mundo de que esse recaudação mundo de fondos arrecadação de no es una recursos ciencia não é uma exacta, ciência que exata, podemos decir que que a si gente não sigues pode esos dizer que pasos se você seguir esses vas a lograr passos, você vai conseguir conseguir fondos para ese arrecadar proyecto, recursos para o seu pero projeto. hay muchas variables, Mas hay tem muchas muitas opciones, variáveis, hay tem muitas muchos opções, tem formatos. muitos Entonces formatos. voy a presentar algunos Então, eu vou que apresentar conozco alguns que eu que he conheço, estado que eu trabajando estive los trabalhando últimos 10 años. nesses últimos 10 anos. Entonces, para iniciar, Então, para começar, el primer paso para, o primeiro passo acceder a para convocatorias, ter acesso às digamos, 5 o 6 às formas convocatórias. Então, digamos, principales 5 ou de 6 formas acceder a convocatorias. principais de ter Primero es acesso às convocatoria abierta, convocatórias. Primeiro, a muchas convocatória veces están aberta, que muitas vezes são publicados en la publicadas página web de no alguna seu site de alguma institución, instituição, alguma fundación, ONG, fundação, tiene fechas que tem data límites, limite, tiene muy claro que tem muito la claramente a información, las personas que informação. pueden Então, as participar y pessoas que para qué. podem, quem pode Y colocar e luego para hay quê. financiamiento Em por seguida, tem invitación, financiamento por que son convite, fundaciones, que são instituciones fundações, que instituições que, invitan para como dizem, presentar un convidam proyecto. para apresentar um projeto. Entonces, es algo que Então, é algo que muchas veces muitas vezes se desarrolla por se algún tipo de desenvolve por algum relación, tipo de relação, contacto, así, contato, networking, de networking, conocer a un de grupo que conhecer conoce um tu grupo que trabajo, conhece seu que hay trabalho, una que discusión, começa uma conversación, discussão, uma quizás vayan a conversa, talvez pero me voy a cambiar desculpa, eu vou mudar señal, de quizás sinal, eso va a ayudar. talvez isso vai ajudar.
Creo que es mi Eu conexión. acho que é a minha conexão aqui em Cochabamba. Me parece que está un poco más estable. Bem, acho que agora tá um pouco mais estável. Um, Seguimos, estaba Vamos hablando un seguir, poco eu de tava dando um pouco financiamiento que tienen, de financiamento que piden un aporte que pedem um aporte compartido, ¿no? compartilhado, né? Entonces, que puede decir que podemos Então, que financiar podemos dizer que pode 80%, financiar pero tiene que 80%, buscar mas tem que el buscar resto o de resto otro lado, em outro lado. quizás Talvez fondos en especie, um que recurso em ustedes pueden espécies que poner vocês podem pôr ese personal, esse pero es una forma también de dinheiro pessoalmente, mas é uma forma convocatorias, também de financiamiento convocatórias, editais, comunitario, financiamento crowdfunding, comunitário, crowdfunding, vaquinha, que a gente falou um pouco como na detalle, segunda, vou entrar um pouco mais em estaría detalhe seguida cooperación internacional. agora e em seguida a cooperação Muchas veces internacional, con que muitas vezes são gobierno a gobierno, governo em governo, institución ou instituição internacional solamente que trabajan só con trabalham gobiernos, com entonces es governos, otra então forma é que outra forma no es que accesible a todos, pero también es una não forma dá que para ustedes todo mundo aceder, mas talvez é uma forma conocen. realmente para vocês Entonces, sí, conhecerem. Então, convocatorias assim, abiertas creo que es lo convocatórias más común abertas, que editais, acho que é o conocemos, mais comum que a gente conhece, que são sus publicadas páginas por web, essas páginas, comparten por redes sociales, compartilham pelas o redes sociais, notas de prensa que pueden ou anunciar notas de que han imprensa que abierto podem esa anunciar que convocatoria. abriram essa Entonces, convocatória, esse edital. se dice es abierta a Então, como é todos, dito, quiere é decir aberto a que cumplen todas e los todos que requisitos. cumprem os Entonces, requisitos. puede decir Então, que pode ser que, si tienen se registro tiverem legal registro en el país, legal no seu que país, son de algún que país são de algum país em particular, particular, están trabajando que en estão un tema trabalhando com algum tema em particular. particular. Entonces, eso normalmente Então, isso pongan en normalmente convocatoria. coloquem na. Entonces, muy Eles fácil. colocam na En convocatória, né, teoría, no que edital. puedan Então, é ver muito fácil na teoria que rápidamente possam ver si esa rapidamente convocatoria se essa convocatória es accesible é, para ustedes é o no. acessível para Pero vocês ou não. en muchos casos Mas, em muitos casos, falta información que falta requiere informação que requer que mande un correo para preguntar si você exige com que você mande um e-mail para perguntar se vocês podem se inscrever ou não. sí, muchas convocatorias Sim, tienen muitas mucha convocatórias têm muita competencia. competência, Decía el como lunes, na segunda-feira eu una vez comentei, hicimos uma vez a gente fez un fondo concursable um fundo concursável abierto aberto. para muchos países y Bem, era para muitos recibimos países e a gente recebeu 1.400 1.400 solicitações. Ah, entonces, sí, Então, sim, muestra de demanda de ese mostra de tipo demanda desse tipo de proyectos, pero projetos, mas también tome também tiempo para tome revisar. tempo para revisar e Muchas veces no se muitas espera, no vezes se não se sabe espera, não se sabe cuántas quantas personas pessoas van a vão postular, poder entonces hay postular, que então tem que adaptar y ver adaptar otras formas, e ver crear outras comités formas, para sejam revisar, comitês para porque sí, revisar, porque sim, entendemos que entendemos que personas toman su tiempo para as llenar pessoas la tomam seu tempo solicitud para preencher essa solicitação lo básico e que o podemos hacer básico es que a gente revisar pode cada fazer é uno revisar cada um con detalle, com porque detalhe, creo que porque merece ese acho tipo que de merece esse atención. tipo de atenção. Claro, el proceso de solicitud Claro, o processo de varía, solicitação varia, normalmente está normalmente relacionado está con el relacionado tamaño com o tamanho del fondo, si es do un recurso, se é fondo um de recurso 500 de mil 500 dólares, mil dólares, então, decía sim, como la era compañera que falado puede pela companheira, significar mucho que pode papeleo, significar muito papel, documentación. muita documentação. He visto Eu vi solicitudes que solicitações al que, final es un no paquete de final, é 100 páginas. um pacote de 100 Claro, páginas, también e também había solicitudes que tinha son una solicitações página, que é uma pero puede página, ser mas probablemente pode menos. ser algo ainda menor. Entonces eso también Então, isso também tomar en cuenta con temos las que levar em convocatorias consideração abiertas com as convocatórias y también los abertas e também requisitos os para poder requisitos para poder solicitar. solicitar. Algunos fondos requieren que Alguns fundos tengan requerem que tenha ese registro legal, esse registro legal, pero también hay mas formas também tem de formas de buscar alianças. buscar alianças com o Por grupo. ejemplo, Por la ONG donde exemplo, yo a trabajo ONG onde eu tiene trabalho base legal tem en base Holanda, legal na Holanda, pero también trabajamos en mas todo el também mundo. trabalhamos em todo o mundo. Pero también no Mas podemos também não postular para podemos muchos fondos postular para porque no muitos fundos tenemos porque não oficina temos o registro legal en muchos registro países. legal em muitos En países, estos casos, escritório. hacemos alianzas Nesses con casos, diferentes fazemos alianças ONGs, com diferentes grupos que ya tienen ONGs ou diferentes grupos que ese já registro têm legal. esse registro legal.
También E hemos trabajado também con diferentes trabalhamos grupos com que no diferentes tienen grupos que não registro têm legal en registro ningún legal em nenhum país, país, que são simplesmente colectivo, um grupo de coletivo, um grupo de hablantes o falantes, activistas que quieren ativistas que postular. querem También postular hay e também financiadores que quieren tem trabajar con financiadores que ellos. querem trabalhar com Eso es eles. lo que hay, lo que se Então, llama o que patrocinador se chama fiscal. de patrocinador Eso es fiscal. una organización Então, legal uma organização que legal que tem puede registro, que recibir pode dinero receber y dinheiro luego e em compartir seguida con otros compartilhar grupos. com O sea, outros el grupo grupos. que Então, o recibe grupo que son recebe responsables são responsáveis por todo cómo se usa el como dinero se usa o que dinheiro está siendo usado que con está los sendo fines usado que com os fins indican que en la indicam propuesta, na pero es proposta, una forma mas é que uma forma colectivos, que o grupos coletivo, os más grupos que informales mais pueden acceder informais a que possam fondos ter acesso a hacer recursos e trabajo sin fazer tener trabalho sem ter ese proceso esse processo registrarse legal. de registro legal. Entonces también hablamos un Então, poco de também falamos financiamiento um por pouco de financiamento invitación, por convite, depende que mucho depende de muito relaciones. com as relações. Quizás se conoce Talvez un congreso, conheçam algum una congresso, visita, uma y visita, luego se toma interés e en su em trabajo. seguida tomam Es interesse una por seu forma trabalho, então é uma de forma recibir de invitación receber para mandar convite para propuesta. mandar proposta. Muchas veces, Muitas vezes, creo que se mencionó acho que antes foi en la mencionado llamada, antes na chamada, en la clase, na que aula, que es una forma de é hacer uma marketing, forma de fazer o de marketing, mostrar el trabajo. demonstrar o trabalho. Entiendo que Eu entendo muchos que muitos países se siente más modesto, que no se quieres sente mais modesto e que tanto você de não queira falar trabajo, tanto de porque trabalho no porque quieren não querem sentir sentir creídos o que están acreditados ou que mostrando estão todo lo que están mostrando tudo o haciendo, que estão pero en fazendo, mas algunos casos es em alguns necesario casos é porque necessário, el porque trabajo o importante que trabalho están haciendo importante ustedes que vocês estão fazendo deberían conocer más gente. devem Entonces, conhecer mais hay pessoas. formas Então, tem formas usar de redes usar sociales, as los redes medios. sociais, os meios. Antes Antes, se necesita precisamos contar contar com os meios de para que vayan comunicação a para que cubrir vão cobrir algún evento, algum actividad, evento, pero alguma ahora atividade, mas con agora la web com a muchas internet, personas, muchos grupos con sus muitas propios pessoas, muitos medios que grupos com pueden seus próprios meios que possam compartir lo que compartilhar están o haciendo que y estão fazendo formar sus e propias formar sua narrativas sobre própria la narrativa importancia sobre a del trabajo. importância do trabalho. Entonces, en muchos Então, casos em muitos nuestros, casos, en nós, Rising Voices, em Raising Voices, recibimos nós recebemos personas de grupos, fundaciones que nos han dinheiro de leído grupos, o han fundações visto que nuestro web, viram nuestras nosso redes site, nossas sociales, redes sociais, queriendo saber un poco más. interesse em Entonces, sabemos la querendo saber um importancia, pouco mais. también Então, a importância, queremos usar las nós redes queremos para usar una as forma redes para uma forma mais amplificar de amplificar y dar e visibilidad dar visibilidade ao trabalho que a las comunidades con quienes das comunidades trabajamos. com quem a gente trabalha. Entonces, sí, financiamiento de convocatoria Então, sim, permanente. financiamento de Las edital, desventajas que no convocatória hay fechas permanente. límites, Claro, a vantagem é que não tem data pueden limite, mandar propuestas a cualquier que pode momento. mandar proposta a qualquer La momento, desventaja mas a que no se sabe desvantagem é que a gente não sabe cuándo se terminan los quando fondos. os O sea, fundos acabam. Então, que si hay ciertos momentos sim, que tem están certos momentos que estão revisando un grupo de um fondos, un grupo grupo de de solicitudes, solicitações, ou simplemente es algo simplesmente é algo luego puede seguir que possa durante el año. seguir Entonces, recursos no ano. no hay Então, tantos não tem ejemplos tantos como convocatorias exemplos de como abiertas. convocatórias Creo que abertas. Acho más que grupos quieren, mais grupos preferem convocatorias abiertas convocatórias porque hay un abertas porque tem um límite limite que vamos a dedicar a gente vai 3 dedicar meses 3 meses a solicitar a solicitar postulaciones, revisar, inscrições, revisar, estudar, entrevistar grupos e depois en vez dar de os tener recursos em vez de un ter año um ano sin saber si van sem a llegar saber se vão chegar 50 un 50, mes, um mês, 0, 10 el segundo mes, entonces 10 no segundo mês, então é uma forma. es menos Então, común, é pero menos existe. comum, mas existe. Sí, Então, también acho decía que eu já que falei que no se sabe a gente não cuándo sabe se agotan los quando, fondos com relação aos fundos. o sea, hay varios convocatorios Então, tem várias convocatórias. se reciben, Se vamos a revisar un recebe, mes, vamos revisar um luego mês. Em todos van a seguida, saber todos vão saber hasta até esta fecha. Y eso essa ayuda data. E muchísimo isso ajuda a las muito personas as postulando pessoas para poder cualificar. para poder qualificar. Eso es más y más Isso é común. mais e mais comum porque Instituciones, tem fundaciones, instituições, grupos que fundações, grupos que no quieren ser lo único que não, está o único que financiado, estão que financiando muestra que é también que hay mostra que otros também tem outros actores atores interesados. interessados do projeto.
muitos Então, casos, muitos casos hay que buscar tem que otros buscar fondos para outros cubrir. recursos para cobrir. Então, Ponen en la solicitud colocam uma convocatoria solicitação que convocatória pueden que financiar podem financiar 80%, 80% e tem que buscar Y 20%. claro, cada E tiene sim, sus claro, propias cada um tem suas reglas, próprias regras que puede ser, pode ser, sea não aportaciones sei, en especie, recursos em espécie, puede ser, pode ser, que digamos, ya cuentan con se tem conta com un edificio o un centro um donde edifício, um centro onde podem fazer as atividades, contar con também pode aporte, contar com porque no aporte, tiene que ir porque a não buscar. tem que ir procurar um lugar, então também pode contar com um aporte nesse sentido. Talvez se já tiverem uma organização que conta com pessoal financeiro que possam gerenciar a contabilidade, então também costuma ser um aporte. Então não precisa procurar uma pessoa externa para contratar, mas simplesmente podem aportar a partir da equipe que conta. Já está. Depois, algo que é algo interessante, algo que a gente falou na segunda-feira é o financiamento comunitário, crowdfunding, vaquinha, que permite com que os grupos possam não ter que depender tanto de um recurso grande, mas então não podem fazer suas atividades, mas se procuram doadores menores que possam aportar aos poucos e aí tem interesse no projeto, isso pode ser algo que pode talvez complementar outros recursos. E também é uma forma de envolver pessoas que compartilham a ideia ou compartilhem o desejo de trabalhar com idiomas, que também possam ajudar com difundir. Não sei se vocês viram diferentes campanhas que, ainda que não possam doar nesse momento, sim, podem compartilhar com suas redes para poder chegar a mais pessoas. Então, sim, um pouco das vantagens da vaquinha é que qualquer pessoa pode lançar uma campanha e é uma forma de chegar e criar uma rede, uma comunidade que pessoas que possam sentir que estão aportando, que possam sentir parte de um projeto e também utilizar as redes para poder contar e mostrar o que estão fazendo. Em muitos casos, as campaigners e crowdfunding servem como piloto. As campanhas de vaquinha servem como piloto. Mas no lado do produto ou coisas novas que podem usar como protótipo. Então recebem um recurso para desenvolver, digamos, um livro, então que podem começar a imprimir ou criar livro e em seguida podem usar isso para iniciar, então vender e compartilhar. Então, isso é mais pro lado cultural ou multimídia. Então, falei um pouco na segunda-feira sobre essa campanha de línguas vivas. Que outro tipo de plataforma do México? Mas o mais interessante disso é que não simplesmente é uma plataforma, mas é uma plataforma de capacitação para criar essa campanha. Tem tanta competência para projetos, recebemos, como eu disse, recebemos 1.000 propostas em um ano, então tem muita demanda e é importante tentar demonstrar elementos únicos que, porque esse projeto é diferente de outros. Então, muita competência, esse é o marketing, é a publicidade, é mostrar o que estão fazendo. Então, é um processo, nem todos sabem do início como criar um vídeo, como falar do seu projeto, mas esse grupo que a gente viu que é muito interessante, que ajuda nesse processo. Isso vem do seu site, então, o que tem de diferente dessa plataforma é que também tem recursos que podem complementar. Então, você recebem $1 de doação
eles complementam com outro dólar para que possam crescer. Então, nessa campanha, vocês puderam ajudar a lembrar 4,5 milhões de pesos mexicanos, que é bastante, dividindo diferentes programas. E alguns dos projetos que apoiaram são de educativos e os jogos, aplicações em línguas indígenas, organizar eventos culturais, festivais, oficinas e também ajudar com equipes, com espaços comunitários e plataformas. Então, cada grupo a gente pode escolher o seu projeto, mas eu queria também mostrar um pouco dos resultados que participaram. 38 organizações da Península de Yucatán e Chiapas, no México. E aí tinha mais ou menos 1.000 doadores aos 45 projetos. Então, eu não sei se eu tenho um áudio aqui, deixa eu ver. Então, aqui vocês podem ver a plataforma. Vou compartilhar o link no chat. Então, aqui vocês possam ver a plataforma. Então, nome do projeto, quanto estão pedindo, solicitando, aqui nesse caso 6.000 dólares, 250 mil pesos mexicanos, 50 mil pesos mexicanos. Então, parte do processo é também pensar o que precisam para realizar a sua atividade. Então, vocês podem entrar para cada projeto. Então, a campanha acabou, mas segue como arquivo o projeto está aqui. Aqui vocês podem ver quanto arrecadaram, quantas pessoas doaram, nesse caso 64 pessoas, quanto receberam como contrapartida e também quanto. Então, a parte da campanha, você recebe doações como parte de um projeto, mas também aqui com sua história, o que querem fazer, o seu sonho, quem são. E aqui vocês podem ver as pessoas que doaram com um comentário. Muito êxito, muito sucesso. Então é uma forma que alguém pode sentir que faz parte de em seguir aportando com a campanha. Essa parte daqui é bem importante porque tem fotos para mostrar quem são, onde estão, mas também recomendo que façam vídeos. No vídeo, nesse momento, é a modalidade mais visual, que vocês podem contar um pouco mais a sua história. E eu vou compartilhar aqui alguns exemplos de vídeos. Essa plataforma de Hipgive nos ajuda a capacitar e ajuda com esses processos. Vocês me avisam se vocês não escutem, viu? Nutrir a língua maia. Queremos formar a 10 mulheres líderes comunitárias como promotoras em nutrição em Maia falantes em 5 comunidades municípios de Ashgabat, que acompanhem as mulheres nas sessões de nutrição, quando cozinhem e dão comida para seus filhos e filhas. Nunca comíamos berenjena, nós cozinhávamos, mas também a gente não comia as acelgas. Acho que problema de internet novamente.
Fortalecer os conhecimentos dos mais velhos. Em uma série de oficinas na língua maia sobre ecologia, criação de aves e nutrição. Eu gostaria que todas as pessoas do povo tenham essa pequena granja de galinha e assim possam consumir o próprio alimento do povo. Não precisam consumir algo que vem de fora, comprar algo que foi tratado com muitos venenos. O que a gente produz aqui é mais natural e mais saudável. Assim, a gente vai ter mais saúde. Incrementar a produção frutícola das famílias para facilitar um aumento de comercialização, dando novos ingressos aos responsáveis pela família e evitar que sejam pressionados a migrar. Assim como eu cresci com meus filhos, com tomate e pepita, era o que a gente faz. Nem sempre a gente tinha dinheiro pro ovo, mas assim falava que a gente acompanhava com feijão, cabaço. Há muitos anos eu alimentei meus filhos. Assim, ao encerrar os 6 meses de nutrir a língua maia, nas casas, as famílias já começam a ter as primeiras colheitas e podem seguir alimentando de forma saudável seus filhos e filhas. Todo tempo aqui a gente faz. Quando eu já não posso semear, me preocupa que ninguém vai semear. Enquanto eu esteja vivo, eu vou semear. Agora eu semeio cebola, assim a gente não come tomate que vende na loja. Assim como eu cresci com meus filhos todo com semeio a milpa. Couve, alface, todas essas plantas são meu legado. Nunca deixem faltar. A campanha Nutrir a Língua Maia garante que por cada 600 pesos arrecadados, uma pessoa mais jovem tem acesso a 12 comidas completas e que nossa comunidade se forme como promotoras nutricionais maia falantes e sejam feitas oficinas com seus pais. Tudo isso com o objetivo de melhorar sua alimentação. Com seu apoio nas campanhas Milho para Resistir e Nutrir para o Futuro, a gente conseguiu arrecadar o equivalente a 120 toneladas de milho, que foi repartido entre as famílias mais necessitadas. Hoje, o seu aporte volte a fazer diferença. Nos ajude a difundir, nutrir a língua maia. Então, esse foi um exemplo do vídeo que usaram para sua campanha. Como vocês podem ver, essa interseção com a língua e nutrição. Então, esse é um exemplo, eu vou mostrar um a mais. Antes, em nosso povo, não tínhamos um espaço onde a gente podia realizar as atividades artísticas e conhecer nossa história. Há um ano, esse espaço existe. Aqui a gente vem pintar e brincar. Ajudamos a pintar murais. Também aprendemos sobre fotografia e vídeo. Também aprendemos a língua maia. Com o seu apoio, a gente quer seguir mantendo esse espaço vivo, onde se resguarda a memória dos nossos ancestrais. Então, sim, esse vídeo é um pouco mais produzido. Esse grupo que produziu é um coletivo que faz muito audiovisual, então a gente percebe a qualidade do vídeo, mas eu acho que esse tipo de coisas, visual, conhecendo as pessoas beneficiárias, isso é muito importante e é muito mais fácil e pode complementar as propostas. Então, alguma proposta que tenha contexto e indicadores, esse tipo de coisas, mas também vendo o lado humano também ajuda muitíssimo em contar e compartilhar o que o projeto se trata.
Um segundo. Então, o último tipo de convocatória é o tipo de projetos de cooperação internacional e como eu disse, muitas vezes são financiamentos e assistências entre governos ou instituições internacionais, Banco Mundial, e a gente ouviu o Banco de Desenvolvimento Interamericano. Então, muitas vezes são governo para governo, que é algo que não tenho muita experiência, então eu não quero contar um pouco o que eu não saiba, mas eu sei que vocês sim, talvez tenham experiência com esse tipo de cooperação, esse tipo de projetos. Então, eu queria abrir a palavra a vocês, se vocês puderem compartilhar um pouco da sua experiência com nesse, nesse âmbito. Não sei se alguém quer compartilhar, se seu escritório, instituição, a gente ouviu na segunda-feira que tinha exemplos com a Unicef, com a OEI, por exemplo. Então, se vocês puderem compartilhar como começou esse processo, no que se trata o projeto e digamos, lições aprendidas sobre esse tipo de cooperação. Oi, não sei se vocês me escutam. Oi, tudo bem? Sim? Sim, vai em frente. Bem, eu quero compartilhar um pouco uma experiência de trabalho com duas agências de cooperação internacional, que ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar. A primeira dela é uma cooperação internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e a outra é uma cooperação internacional da Agência de Cooperação Espanhola. Em ambos os casos, o que eu posso deixar como lição aprendida é que, infelizmente, quando o financiamento exterior, digamos, é retirado, é muito difícil a sustentabilidade dos processos. Sobretudo porque esses financiamentos, na experiência no meu país, pelo menos, foram um, um, um empréstimo reembolsável e dois, um empréstimo não reembolsável. E durante uns 10 anos, o outro durou 6, teve uma seguinte etapa, mas não se sustentou no tempo. E, infelizmente, essa é a fraqueza desses processos, a sustentabilidade posterior ao, à culminação do financiamento. Essa é a experiência. No primeiro caso, o programa foi chamado de Escola Viva, e outro que pontualmente num componente rural, que trabalhava educação não formal em contextos rurais e em contextos indígenas. E o segundo foi um projeto direcionado à alfabetização não formal, no modelo da palavra geradora Paulo Freire, e em contextos também rurais, contextos de cerro e também de serras e contextos indígenas. Isso eu posso colocar como uma questão que, pelo menos na nossa cidade paraguaia, a gente tem que trabalhar. Obrigado. Eu não sei se você pode compartilhar, não sei se foi algo que essas instituições se aproximaram ao governo ou algo que vocês responderam com um edital. Como funcionou? Como chegou nesse ponto para que conseguisse? Em ambos os casos foram questões do governo central, e através do meu país, esse tipo de cooperação tem que ser aprovado pelo parlamento. Então, quem geriu foi o Ministério da Educação,
naquele tempo e a parte do executivo aqui no Paraguai. E, bem, foram feitas essas questões com a prefeitura e o parlamento. Então, foi a nível governamental do governo central, liderado pela prefeitura. Obrigado. Outras experiências podem compartilhar? Acho que tinha experiência no Panamá, um companheiro que trabalha ou trabalhou com a UEI. Não sei se pode compartilhar um pouco. Bem, eu estive contratado para dar uma consultoria na língua Movere e não sei exatamente como funcionou. A diretora executiva deve ter mais informação sobre isso, mas o financiamento, eu entendo que foi um financiamento de cooperação internacional, mas realmente não tenho muita informação. No entanto, também com relação ao que eu estava falando, também foi um financiamento da União Europeia e que, bem, eu entendo que, assim como um aporte da fundação, a fundação que trabalhamos foi. Desculpa, eram dois projetos que tinham a ver com assuntos culturais. Então, o fundo foi administrado pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação é um ministério do Estado, né? No entanto, não tenho muita informação, então eu não posso aportar muito também. Tudo bem, eu entendo. Muito obrigado. Mais umas duas pessoas, a gente pode seguir. Eu fico fascinado nessa parte, eu não tenho muita experiência, ainda que a gente tenha sido parte do consórcios que puderam ter acesso a recursos da União Europeia, também de cooperação da Suécia, mas em muitos casos requer muita documentação, a solicitação, a gente ficou uma semana para coletar todos os requisitos. Claro, fundos negativos em alguns casos, a gente vê projeto saiu, outro saiu não. Então, às vezes, a gente deve que investir tempo sem saber se vai sair. Mas eu não sei se foi a experiência de outras pessoas. Digamos, a documentação, os informes, relatórios. Alguma outra experiência com Jasmine? Obrigado. Eu estive trabalhando no IPLC. Ali a gente tinha financiamento da Unicef para alguns projetos. Ali a gente trabalhou. Bem, a gente gerenciou da seguinte forma: a gente mandou uma carta de boas intenções à Unicef, como instituição pública. A Unicef nos deu uma resposta onde sim, a gente quer trabalhar no plano de trabalho. A gente se reuniu para ver como o IPC, que é o Instituto de Língua e Cultura, que nossa raiz mãe é a revitalização das línguas, na revitalização da cultura, né? E a Unicef tem vários projetos que justamente são elementais, que trabalham, por exemplo, com escolhas resilientes, mas, por sua vez, trabalhando em recuperação dos saberes, dos bioindicadores, são eventos adversos que tudo que é o conhecimento indígena. Então, por esse lado, a gente vai montando a equação do trabalho, né? Uma vez que a gente tenha esses PPTs elaborados em conjunto, e quais são os nossos interesses, os interesses também das Nações Unidas, o que é feito é, a gente já tem um orçamento, e esse orçamento a gente manda o do vice-ministério de Planejamento, o vice-ministério de Planejamento
tem uma série de requisitos que é feito. Esses requisitos são justamente o convênio que tem entre as Nações Unidas, o Ministério da Educação e a escritório de convênios, escritório de PT e outras certificações mais que solicitam, né? Isso é apresentado. Em seguida, se espera um mês ou 2 meses para que esse dinheiro já entre. Com esse dinheiro a gente possa fazer um plano de trabalho para poder executar ah, as atividades ou o planejamento que nós queremos realizar. Uma vez que a gente tenha já esse crédito, a gente procede a realizar os trabalhos. Quando já temos 6 meses, 3, 4, 5 meses, já realizar os relatórios, né? Tem relatórios que são de avanços, tem relatórios finais. Então, sempre os relatórios sim, devem ter essas pautas necessárias para poder garantir que esse dinheiro realmente foi ocupado no que foi usado no que foi dito, né? Então, tem pessoas que olham onde está sendo trabalhado, o que está sendo feito. Então, isso é uma monitoração contínua, uma monitoramento que vai sendo realizado já nas atividades como vão sendo desenvolvidas. A partir daí, no final, já se faz outro relatório maior, onde se tem o relatório grande, os resultados que foram obtidos. E se existe dinheiro sobrando, é devolvido. Se sobra dinheiro, a gente devolve. Deve sim ou sim devolver para as Nações Unidas. Isso com respaldo, tudo isso. As questões limitativas são um pouco anteriores, sim, mas porque tem passo a passo, atividade por atividade, deve se dizer em que você gastou, como você gastou, e tudo deve ser claro, tem que mostrar recibos, tem que ser algo limpo, né? Isso aqui em grandes sentidos, estou comentando, mas usualmente é realizado com o que se trabalha com as Unidas, principalmente com a Unicef, tem que estar tudo bem, claro, tem que estar onde disse que o dinheiro tá, aí deve estar, né? Aqui a gente tira para aqui, para lá, para outra coisa. Isso não pode ser possível. Então, a prestação de contas também, quando você tem como instituição, a prestação de contas é muito importante porque aí se demonstra, tem que se mostrar os documentos, isso que a gente trabalhou, isso a gente gastou, a gente recebeu, isso a gente devolveu. Isso que eu posso mencionar, um resumo da experiência que eu tive. Muito obrigado, Rasmin. Sim, está relacionado também com o tamanho de financiamento. Quando o seja maior, requer muito mais documentação. Muitos projetos, inclusive, contratam alguém simplesmente para gerenciar as coisas administrativas de um financiamento internacional desse tamanho. Então, é um grande trabalho poder documentar e prestar contas. E também algo que a companheira Rosana estava comentando, a sustentabilidade, né? Isso, uma postulação, uma solicitação, como pensam sustentar o projeto quando o financiamento termine? Em muitos casos, sim, pode planejar que no final do último ano vamos. Claro, não se espera até o final para seguir buscando outros fundos, mas sabendo que talvez em alguns casos não tenha outros fundos, a gente pode planejar isso. Não sei se vocês já viram o que está acontecendo nos Estados Unidos, com todo esse tema de cortar aí os projetos dos programas de ajuda internacional. Muitos colegas perderam seu trabalho de um dia para o outro, porque terminaram projetos nesse meio. Então aí a gente não pode planejar isso e a gente está lutando todos os efeitos de hospitais,
de programas de nutrição, de comida. Então, é algo bastante grave. Rosana? Sim, algo mais que eu queria apontar. Eu chego nessa questão de projeto de cooperação. De 2003, são 22 anos de trabalho e com diferentes tipos de financiamento. O que para mim é chave, tem uma previsão que tem que fazer, umas condições que tem que ser. Quando a gente faz projetos nacionais, a média ou grande escala tem umas condições externas ao projeto, que devem ser dadas para que o projeto avance. Ainda quando alguém possa prever os objetivos, ter os recursos, ter fluidez, digamos, na mobilidade dos recursos, tem umas condições que devem sendo dadas no processo. Essas condicionantes às vezes são externas ao projeto. São essas questões que você acabou de apontar também, às vezes têm a ver com as mudanças de governo, com as mudanças de governo. Tem projetos que eu aprendi que também os projetos são muito curtos, não dá tempo de fazer isso. Então, às vezes tem uma mudança de que um governo a outro. E comigo, 22 anos de trabalhar com essa metodologia, eu tive 4 mudanças, 5 mudanças de governo. Por exemplo, eu tive um governo que toda sua questão ia. Depois tem governos que também estão meio perdidos, não sabem qual é o seu foco. Então, esse é um tema. E são as condicionantes elementares. Muitas vezes externas, um pouco de um projeto finamente detalhado, com todos os recursos financeiros, mas sem essas condicionantes externas jogam contra, o projeto pode cair. Somente isso que eu queria lembrar. Nos esquemas de planejamento estratégico que eu desenvolvi, sobretudo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, essa condicionante se chama supostos. Isso vai ser dado se essa suposição é mantida. Se esse objetivo um é cumprido, então a consequência do objetivo 3 é atingível. Essa coluna de orçamento é muito importante. Suposições. Só isso. Muito obrigado, muito valioso esse aporte. E como a Fara falou, da alternância de governo também. Organizações, empresas, grupos que, por exemplo, a gente esteve conversando com o Google, com a Meta. Há vários anos a Meta muda as pessoas, né, a equipe. Então é uma relação que foi estabelecida um ano em que começou, já existe esse posto. Então já não é esse ponto de contato nessas empresas. As fundações também, que talvez mudem a estratégia, mudem de equipe. Da mesma forma, algumas vezes tem que revender um pouco os projetos, mostrar que muitas vezes pessoas das fundações seguem seus interesses. Ah, me interessa o tema das línguas de tecnologia, mas se mudam, essas pessoas podem ter outros interesses ou enfocos. Então, talvez alguns continuam, alguns não. E também, em governos também, que a gente também teve contatos em certos lugares, mas também muda e às vezes não tem outro contato, porque era uma relação que através de um congresso, conferência ou alguma atividade que se conhece alguém, mas sim essa pessoa vai embora, então é difícil manter. Então, isso acontece em muitos âmbitos, mas no que você conta, acho que você tem muita experiência de 20 anos nesse tema, então muito obrigado por compartilhar isso conosco. Então, a última meia hora a gente vai falar um pouco mais sobre, digamos, os processos um pouco mais concretos, sobre
carta de intenções, formulários, estamos falando um pouco de editais ou convocatórias por convite. Em muitos casos, tem grupos, fundações, instituições que pedem uma carta de intenção, uma carta de consulta, que lhes permita saber um pouco mais o que tem. Então, em vez de pedir uma solicitação completa, é uma carta de uma, duas páginas onde podem resumir a sua ideia. Pode ser que também indiquem o orçamento, a quantidade que estão pedindo. Isso também ajuda a saber que talvez você sabe, precisa de mais tempo para explicar. Então, a vantagem é que é mais curto, mas também a desvantagem é que você tem que ser muito conciso e resumir todo o projeto. E estaram nos dois lados. Teve que mandar uma carta de intenção, mas também, como parte de um fundo conquistado que a gente teve, iniciamos nessa parte principal que nos dão um resumo. Em seguida, o grupo de finalistas, a gente pediu uma proposta completa, né? Mas eu vi uma grande variedade de diferentes níveis ou conhecimentos. E como foi dia de segunda, temos para muitas pessoas não tem experiência e não tem conhecimento do processo e é algo natural. Então, cada dia, cada um de nós tivemos que iniciar em algum lugar, tivemos que começar em algum lugar. Então, eu estou nesse tema há quase 10, 14 anos. Então, não me lembro dos meus primeiros passos, minhas primeiras tentativas, e estava perdido, né? Então, muitas vezes, uma forma de aprender é fazendo, né? E, claro, ter colegas que podem ajudar a guiar, mas é um processo que aprende fazendo, né? Então, acho que alguns desses conselhos possam ajudar. Então, acho que a parte que eu vi é difícil, mas também o mais importante é o resumo. Tentar descrever, resumir um projeto de um ano, 2 anos, em duas, três orações é difícil. Então, esse resumo normalmente vem no início e a gente pede que seja muito conciso e autossuficiente, que possa existir sem o resto da carta. Então, a pessoa que está lendo isso, em certos termos, pode entender o que o projeto se trata. Então, deve ser um parágrafo que possa contar todo o projeto. Então, às vezes contém quem, onde, quando, quem quer fazer o quê. Eu vejo às vezes se refere. Então, sabendo que esse parágrafo pode existir, em seguida tem mais chance da carta para explicar um pouco outros elementos. Em muitos casos, não sei se vocês já ouviram esse conceito de apresentação relâmpago ou também discurso do escritório, ou de discurso do elevador. Isso existe porque é uma atividade que ajuda vocês a pensar se vocês tivesse um minuto, digamos, com uma pessoa de uma fundação, uma instituição que dá recursos, o que que você pode falar nesse minuto para convencer que é algo que deveria ter interesse? Então, não é simplesmente falar do porquê é necessário, porquê a história da língua, ou isso, mas muito conciso que a gente quer dar oficina da língua nessa comunidade, porque as crianças, as meninas, hum, mas algo muito conciso. Então, em vez de fazer como tarefa, na aula, pode compartilhar
Deve estar aberto? Então, não vamos fazer tudo, mas talvez mais o parágrafo de abertura. Tá entendendo que você está trabalhando em um projeto grupal? Ou também podem usar um projeto que já estão realizando no seu trabalho, mas queria que possam relatar um parágrafo, duas ou três linhas sobre esse projeto. E a gente vai compartilhar, então. Podem fazer no seu próprio, no seu próprio computador. E em seguida a gente pode compartilhar. Então, eu vou lhes dar 10 minutos para poder realizar isso. Então, basicamente, é escrever um parágrafo, um resumo de um projeto. Pode ser um projeto inventado, um projeto que já estão fazendo agora, mas simplesmente o que possa ser feito. Então, aqui vocês se lembrem que quem quer fazer o quê? Então, quem são vocês? Quais são as atividades? O que que vocês estão fazendo com o idioma, com a língua? Então, é algo muito conciso para que seja muito claro o que vocês vão fazer. Não sei se vocês têm perguntas, mas eu quero que seja algo individual e a gente possa compartilhar alguns exemplos. Então seja assignado como tarefa, a gente vai fazendo a própria aula. Seria aqui número um.
Se vocês quiserem compartilhar no chat, ou também se vocês quiserem ler. Obrigado, Daniel. Bem, a gente pode seguir, se vocês podem compartilhar no chat, eu também lá no documento. É uma prática aí também. Nesses dias posso colocar alguns comentários. Então, se quiserem colocar seu nome, por exemplo, aqui temos, estão colocando, alguns colegas estão colocando. Se vocês quiserem colocar seu nome, a princípio, a gente pode conhecer quem colocou. A gente pode colocar alguns comentários também, então muito obrigado. Então a gente também vai rapidamente falar um pouco dos formulários. Fazendo clique nesse documento, eu também vou colocar no chat, se alguém puder compartilhar no WhatsApp, e tem uma solicitação para o WhatsApp. Então aqui também, há muitos formulários, vocês vão ver perguntas, elementos como... Claro, a gente não pode pedir que cada solicitação seja a mesma, mas muitos têm os mesmos elementos. Por exemplo, podem ter alguns objetivos, impacto. Acho que outra coisa que eu vi em alguns locais é falar objetivos com atividades. Eu acho que é um tema que é um objetivo que a gente quer dar aulas, ou queremos comprar equipamentos, mas acho que são atividades ou ações que chegam no objetivo. O objetivo é aumentar o número de falantes da língua, ou poder dar oportunidades para usar meios de comunicação, para difundir o idioma. Então, são objetivos, mas não são atividades. Então, acho que aí tem um conceito que em inglês é smart, mas também eu vejo que em espanhol também existe smart, que quer dizer específico, mensurável, alcançável, relevante e com um tempo definido. Então, basicamente, é uma forma de pensar em objetivos com essas características. Específico,
para que seja muito claro o que você quer atingir, como é possível, como vocês pensam medir isso. Então, se vocês querem dizer que a gente quer aumentar o número de falantes, tem que pensar como vão medir isso. Ou se querem mudar a atitude acerca da língua dos jovens, tem que propor como vão medir isso. Então, também alcançável, que também seja realista. Se querem propor um projeto que duplique o número de falantes em um mês, pode não ser alcançável. Então, os financiadores vão ver esse tema que é algo realmente, se vocês pensaram, se é algo factível, relevante, está associado com os objetivos da proposta, também que pode definir quanto tempo estão propondo. Claro, isso é muito claro, diferentes certos objetivos e atividades, mas também muitos formulários pedem essas atividades. Um limite de tempo, quanto tempo você pensa fazer, qual é a ordem. Então, as atividades que vocês pensam em utilizar, realizar, isso também deve ser relacionado com os objetivos. E nem todos, mas muitos têm perguntas sobre participação comunitária numa proposta. Então, você pode mostrar que perguntaram, consultaram, onde tiraram que são necessidades que são solicitações da comunidade. Acho que é muito valioso esse tipo de aporte, que a gente falou na última conversa sobre essa atividade. Mas a gente ouviu essa palavra sustentável, claro, vão ser pensado em financiamento. De onde vocês vão tirar mais dinheiro para sustentar esse projeto? Mas pode ser também projetos mais reduzidos. Como vão sustentar a participação das pessoas beneficiárias? Em alguns casos, podem ensinar, podem ser o que aprenderam que tem um efeito de réplica, né? Então, eu vi em outros casos que sustentabilidade não nem sempre os recursos, mas simplesmente quando a gente termina um projeto, não quer dizer que os que estão aprendendo o idioma vão terminar. Amanhã vai partir dessa atividade, mas talvez mostrar estratégias para que possam seguir aprendendo, talvez. Se tem equipamentos, se tem materiais que pode utilizar depois que o projeto termina. Então, essa é outra forma de mostrar sustentabilidade. Alianças também é importante e que possa ajudar a sustentar o projeto. Acho que uma parte mais difícil, talvez, é propor como vão medir e avaliar o impacto do projeto. Enquanto vão pedir indicadores, como avaliar o progresso do projeto. Em muitos casos são qualitativos, outros são qualitativos. E também como se faz a retroalimentação, não, o feedback da comunidade, né? Acho que todos já ouvimos qualitativo, quantitativo, mas aqui uma pequena tabela são as diferenças dos dois. Quantitativa, a gente sabe, são números estatísticos, mas acho que cada vez mais existem financiadores que não simplesmente estão procurando poder contar com o número de pessoas que estão assistindo uma oficina, digamos. Requerem saber que realmente estão assistindo e estão podendo se beneficiar pelos cursos, pelas atividades, pelos serviços, mas isso também é um pouco mais difícil de medir. E, e tem certa qualitativa, entender um pouco as experiências e processos, talvez mudança de atitude das pessoas beneficiárias. E como é feito isso? Entrevistas, grupos focais, observações, pesquisas, mas muitas vezes são coisas auto-informadas pelas pessoas. Então podem dizer como respostas dos cursos dizendo assim, "Ah, eu vi essa mudança,
que agora eu tenho melhor ou mais a- apreço pela minha língua. Então, esse tipo de coisa também é possível complementar as avaliações qualitativas. Mas sim, também o quantitativo é usado em pesquisas, estatísticas, contabilização de dados para medir essa mudança. Ou seja, eu vi também as pesquisas prévias à atividade e em seguida pós-atividade para mostrar mudanças nesse tipo de comportamento, atitudes. Tipo de dados coletados quantitativos, números, porcentagens, resultados, aplicações, estatísticas, qualitativas, narrativas, percepções, testemunhos, opiniões e preferências das pessoas. Por exemplo, um número pode ser quantitativo, o número de pessoas que pode ser usado na língua. Isso pode medir a mudança antes da intervenção e depois. Mas também é possível fazer a mesma coisa em qualitativa. A gente pode medir a mudança de atitude e comportamento antes e depois da intervenção. Um exemplo de quantitativo, o número de crianças completando um curso no idioma. Qualitativo, opiniões de falantes sobre a importância de falar línguas seguintes de desenvolvimento. Claro, a vantagem do quantitativo é que a gente pode comparar e demonstrar esse segmento a longo prazo. E, por fim, o qualitativo é mostrar esse aspecto culturais e sociais de intervenção. Desvantagens quantitativas, você não pode explicar causas ou explicar contextos, é um pouco branco no preto, com números, estatísticas, mas com qualitativo a gente pode ter um pouco mais o lado humano, a mudança pessoal. Então, muitas vezes é recomendável juntar e complementar os dois modelos. E por fim, muitos formulários perguntam sobre se pensaram os desafios ou riscos que podem afetar o êxito de um projeto. E também como vocês pensarem em abordar esses desafios. Isso ajuda a pensar que realmente pensaram bem sobre todas as coisas que podem acontecer em um projeto e supor coisas que se a gente precisa que isso aconteça para que tenha sucesso, e se isso não acontece, que aconteça com o projeto, que não pode ser realizado, você pode adaptar. Então, para terminar, a última atividade, temos 8 que eu gostaria que vocês pudessem medir diferentes. Vou compartilhar mais uma vez com vocês. Então, segundo essa experiência, quais são alguns riscos ou desafios que um projeto de reabilitação de línguas pode ter? Então, também, se vocês puderem colocar as respostas, a gente pode ver a variedade de respostas do grupo. E com isso, a gente vai terminar a aula.
Interessante, grandes por compartilhar. Obrigado por compartilhar essa ideia. Eu acho que vocês sim estão vendo a realidade dos nossos países que existem coisas que não é possível rever, questões naturais, protestos, coisas que também a gente entende que existe na sociedade, desmotivação de participantes, mas isso também nos ajuda a pensar como podem abordar esses desafios quando dão financiamento. Então, pode tirar, vou tirar uma foto e mandar no grupo. Obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Lembra de que amanhã a gente também tem uma conversa com 3 especialistas, colegas, sobre esse tema. Então, vamos mandar a lembrança no grupo do WhatsApp. Obrigado novamente e a gente se vê amanhã. Que vocês tenham uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.